Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, bem-vindos. Hoje, sábado, 27 de fevereiro de 2021, estamos chegando ao final de mais um mês. Antes que eu me esqueça, amanhã, a partir de 10h20, aqui pelo YouTube, presencialmente, já estaremos 8h30 num café, bate-papo, 9 horas iniciamos com louvor, sacrifício dos lábios que confessam o seu nome, a comunhão, aquele troca de gratidão entre os membros do corpo de Cristo. E então, a partir de 10h20, estaremos então ministrando o Evangelho da Graça de Deus. Mas esta noite eu quero bater um papo com vocês. Eu não vos trago uma revelação doutrinal, eu vos trago uma revelação do que é o Evangelho da Graça. O tema já aparece aí. Graça é confronto doutrinal e não pessoal. Eu tenho visto uma graça, que na verdade não é graça, surgindo nos últimos tempos, que é algo extremamente asqueroso. Eu tenho visto um sistema criado em grupos de WhatsApp. Nos grupos de WhatsApp, e não são todos, se criaram um sistema tão asqueroso como é o sistema doutrinal religioso. E eles dizem assim: eu saí do sistema. Saíram do sistema e criaram um outro sistema. É um sistema virtual. Porque veja como é que é um sistema virtual. Todo grupo de WhatsApp tem um administrador, o líder. Lá, ele que decide o que vai colocar. Se nesse grupo de WhatsApp, o administrador, o líder, não gostar de mim ou de algum pregador da graça, ele proíbe os vídeos. Se ele não gostar de um outro pregador, lá ele proíbe os vídeos. Então, é a mesma coisa que o sistema religioso. Tem um líder, também acontece uma reunião, aonde só coloca o que ele quer, e ele também, como o sistema religioso, ele tem o poder de excluir e é ele que coloca quem ele quer. Passa pelo crivo, ele analisa e pergunta: você gosta do Geraldo? Gosto. Então aqui você não entra. Você não gosta do Geraldo ou de algum outro pregador? E forma-se então um sistema. Esse sistema, ele é nocivo e pior que o sistema religioso. Por quê? Porque ele vem em nome de graça. E isto não tem nada a ver com graça. As pessoas não entenderam o que é Evangelho da Graça. Evangelho da Graça é um confronto doutrinal. Não tem nada a ver com um confronto contra aquele irmão. As pessoas estão confundindo, tá? Olha o que Paulo disse em Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Presta atenção. Estão na graça, mas isso aqui não parece que não encaixa. Isto e várias outras coisas que eu vou falar. Leia. Porque a nossa luta, disse Paulo aos irmãos em Éfeso, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Eram os governadores, os que tinham autoridade, os que exerciam influência, os governos. Então ele diz, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Então havia pessoas que dominavam, que governavam o mundo da época de Paulo, aquela era, aquela geração, aquele aion. Então a luta de Paulo não era pessoal, era uma luta doutrinal. Eu vou lhe ser sincero,
pelo menos eu e a minha esposa, em que respondemos um pelo outro. No nosso canal, nos nossos compartilhamentos, nas nossas mensagens e naquilo que nós falamos a respeito de Cristo, nunca, nunca vai ser para difamar alguém, para caluniar alguém, para atacar. Nunca que vocês vão ver, pelo menos da minha parte e da parte da minha esposa. Jamais vou expor publicamente alguém, jamais vou usar o meu canal ou o Facebook para botar imagens, chifres, essas coisas que, na verdade, não demonstra maturidade e sabedoria. Nós estamos praticando assim pior do que o sistema. Eu uso uma frase que digo que a igreja evangélica é o único exército que atira contra o seu próprio soldado. E o que é que está acontecendo hoje em dia? Pessoas se dizendo da graça, facções da graça, grupos que não gostam de Geraldo, grupos que não gostam de Elson, de Jesus. Na verdade, a maioria é contra mim. Grupos se dizendo da graça para atacar, para ferir, para denigrir. O pior de tudo é que fazem isso com calúnias. Então, da minha parte, os senhores nunca vão ver eu usar o meu canal, o meu Facebook, a minha linha de transmissão para denigrir a imagem de ninguém. O meu pai morreu com 80 e poucos anos. Morreu me ensinando acerca de coisas da vida. Ele me dizia: meu filho, quem tem vergonha, não envergonha os outros. Eu vejo as pessoas falando mal, denigrindo, pessoas dizendo eu estou em graça, dizendo que são pregadores. Não são pregadores, são difamadores. Eu vejo muito as mensagens de Elcio, de Jesus e do Família em Graça Messias Soares. Se eu algum dia ver Elcio de Jesus difamando alguém, falando mal de alguém, caluniar, porque caluniar e difamar é afirmação falsa sobre uma pessoa sem provas. Se eu ver, eu vou ser sincero, nunca mais eu assisto. Porque eu não vou estar assistindo uma mensagem de alguém que fala algo e não vive. Fala de Cristo e persegue o seu irmão por quem Cristo morreu. Que graça é essa? Que credibilidade tem um canal, tem um pregador que calunia, que difama o seu irmão? Você entende? Porque as pessoas gostam de difamar e caluniar. Mas e se fosse o filho deles? Porque por trás daquela pessoa que se tornou pública por conta do evangelho, tem um pai de família, tem um avô, tem um marido, tem um filho. E as pessoas vão tomando os pés pelas mãos, e isso em nome de graça. Existe um grupo de WhatsApp, preste bem atenção, não é canal, é um grupo de WhatsApp. O nome deste grupo é Graça Pura, não é o canal Graça Pura. É o grupo de WhatsApp chamado Graça Pura. Olha o nome do grupo, Graça Pura. Neste grupo de WhatsApp, as conversas são em cima de Geraldo, mas em cima de calúnia. Teve um abençoado, o nome dele é lá do Pará, estava nesse grupo, disse que eu ganho R$1 milhão. Olha a calúnia. No intuito de me difamar. Mas me assiste, gosta das minhas mensagens, aprende com o que eu prego, vive assistindo o meu canal. Então isto é o quê? É graça? Criar um grupo de WhatsApp para difamar? Colocaram neste grupo um vídeo eu trabalhando, fazendo um contrapiso. Ele disse que eu estava ali fazendo aquilo ali de fachada. Como que alguém vai trabalhar de fachada, meu irmão? Pesado, sol quente.
Como eles não conseguem confrontar na doutrina, caluniam. Caluniam por quê? Porque não gosta. Mas ninguém é obrigado a gostar de mim, eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Mas se nós estamos em graça, se nós estamos defendendo a bandeira do Evangelho, vamos ser pelo menos honestos. Porque quando você não tem o que provar, fica quieto, abençoado. Quando você não consegue provar alguma coisa, porque eu mandei um áudio lá, falei, você trabalha na Receita Federal? Como que você pode ir num grupo de WhatsApp, ser um caluniador, um difamador? Se você não tem o que falar, abençoado, fale consigo mesmo e com Deus, fica muito mais bonito. Então existem grupos, pessoas que estão esquecendo do propósito do Evangelho. Evangelho não é para denigrir a imagem do outro. Eu já disse isso centenas de vezes nas minhas mensagens. Quando você fala mal de uma pessoa e não tem como provar, mesmo que se prove, não é o caráter da outra que você expõe, é o teu. Principalmente quem diz que conhece a graça. Quem conhece a graça, abençoado, silencia o erro dos outros. Então, não provam e falam, e ele fez isso, mas cadê o áudio? Cadê? Não prova. Por quê? Porque o intuito é difamar. Pessoas que saíram do sistema, ouviram a mensagem do Evangelho, chegaram aqui nesse canal e em outros bebendo o leitinho da graça e agora estão como leões querendo nos devorar. Foi para isso que você saiu do sistema? Para se tornar uma pessoa amarga, para caluniar, para difamar o seu irmão? É para isso que você saiu se é que você saiu do sistema? Para você criar facção da graça? Aqui não entra vídeo de Geraldo. Aqui só entra do Elcio de Jesus. Aqui não entra. Esse grupo aqui, eu que sou. Esse é o meu grupo. Abençoado, você não tem nada, eu não tenho nada. Você está querendo dizer que agora você saiu do sistema e agora você é líder de grupo? Administrador do grupo. Olha, eu sou o administrador desse grupo. Eu tiro, eu coloco. Abençoado, que graça é essa? Graça não é confronto pessoal. Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu não estou aqui lutando com aquele pastor da fogueira bamba. Não, eu não sou contra ele, eu sou contra o ensino. Eu não sou contra o pastor que prega o dízimo, eu sou contra o ensino. Quando eu digo o cão guloso, eu não estou dizendo essa pessoa, a atitude, porque essas são expressões da Bíblia. Quando eu vou para cima do sistema religioso, eu vou com um estudo, eu não ataco a pessoa, porque ali tem um chefe de família, tem um pai, tem um marido, tem um esposo, tem um avô. Eu vou mostrando que o que eles pregam é um engano, faça isso. Graça é isso, é o confronto doutrinal. Eu não sou contra quem dá o dízimo, eu sou contra o ensino do dízimo. Eu não sou contra quem dá dinheiro. Nesse grupo que eu falei, Graça Pura, tem uma abençoada de Brasília que diz que eu queria dinheiro dela. Mas cadê o áudio? Manda botar o áudio eu dizendo que eu queria dinheiro dela. E nós não somos contra quem contribui. As pessoas contribuem conosco de forma voluntária. Glória a Deus por isso. Eu não ensino as pessoas a me dar alguma coisa. As pessoas são livres para contribuir de forma voluntária. As pessoas se sentem felizes contribuindo, contribuem para o necessitado, contribuem para o que ela quiser, dá o que é seu, abençoado, não é sistema. Quando você dá o que é seu, você faz por gratidão, não precisa pedir. Eu não preciso fazer vídeo aqui para te pedir alguma coisa. Você é tocado e sensibilizado a contribuir com aquilo que você quiser. Contribui com alegria, com sorriso, financeiramente, enfim. Então as pessoas estão criando esta facção pior do que o sistema religioso. Porque no sistema religioso as pessoas eram ignorantes.
na graça de Deus, elas dizendo sábias, tornaram-se loucas. Grupos para tentar difamar quem pregou o evangelho para eles, querendo devorar quem um dia foi um instrumento de Deus para os alimentar. Vê se pode se dizer que o nome de um grupo de WhatsApp pode ter este nome em graça pura. Graça pura, meu irmão, é amor, é respeito. Graça pura é fidelidade, é companheirismo com quem está em graça. A nossa luta é doutrinal. Uma vez que a pessoa sai do sistema religioso, entre os da graça tem que haver amor. Eu tenho um relacionamento de gratidão e amor com o meu irmão Elson de Jesus, com quem nós falamos todos os dias. Se eu ver o meu irmão Elson em Jesus em alguma falta, jamais eu vou canulear, vou falar mal. Sabe por quê? Porque ele é suscetível à falha. E eu estou aqui observando a doutrina, não ele. Eu não vejo segundo a carne. Então, isto sim são pessoas como alguns irmãos, né, desse grupo Graça Pura, extremamente carnais. Olha o nível da carnalidade, o cara dizer que eu ganho 1 milhão. Abençoados, e se eu ganhasse 1 milhão? Eu trabalho, abençoado. Porque eu não posso ganhar 1 milhão? É que eu não ganho, são salários astronômicos. Faustão, Ana Maria Braga, que ganha 1 milhão. Mas um grupo para dizer quanto eu ganho? Onde está a espiritualidade disso? Tá, e se fosse verdade, o que diz respeito? Tá, e se dissesse respeito? Como ele pode provar? Trabalha na Receita Federal, tem um contra-cheque, eu mostrei para ele. Então isso é calúnia dentro das pessoas dizendo que está em graça. Mas não é só ele lá nesse grupo, que eu espero que nessa hora você já saiu, porque você não vai ser cúmplice de mais obras, né, abençoado? Mas não é só lá, o Facebook está cheio, canais de difamação, de ataques, de perseguição, uma perseguição pessoal, desviando o verdadeiro sentido do evangelho, que é pregar o evangelho, esclarecer as pessoas, mostrar o erro doutrinal. É para julgar, abençoado, a profecia, não o profeta. Não é para você julgar o seu irmão, é para você julgar o ensino. É para você reter o que for bom. Não é para você divulgar, caluniar, porque isso não é graça. Eu estou batendo um papo com vocês porque a graça de Deus está crescendo no Brasil. E nós temos que ser paradigma. As pessoas têm que olhar para nós e falar, não, os caras são sérios. Pô, o cara está lá no sistema olhando para nós, vendo a gente se degradando um com o outro, vendo canal de exposição ao ridículo, e piadinha, e bota asa. O outro botou asa em mim, acabou falecendo. Deus o tenha. Então isto não é um proceder de quem quer viver o evangelho, de quem quer ter um canal, de quem quer ter um grupo, de quem quer ser um paradigma, de quem quer ser um instrumento usado por Deus para levar o evangelho às demais pessoas. Eu não sigo. Se tiver um canal em que eu vejo que o pregador é um difamador, eu não assisto, ele não tem com o que me acrescentar. Foi o que Paulo disse lá em Gálatas, vocês nada me acrescentaram, vocês querem me reduzir à escravidão. Eu não posso ser cúmplice de mais obras, eu não apoio esse tipo de conduta, a minha esposa não apoia esse tipo de conduta, nós não temos esse proceder, nós pregamos o evangelho. Aceita? Amém. Vai em paz. Não tem Meu amado, o homem quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém. Se depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Eu prego que Jesus já veio. Não aceita? Não precisa ser meu inimigo, abençoado. A minha vida pessoal não diz respeito a ninguém. Quanto que eu ganho, o que eu como, o que eu visto. Esse abençoado aí, é lá do Belém do Pará, esqueci o nome do aloprado. O áudio chega, porque chega, os áudios chegam até a mim. O aloprado falou do meu terno. É porque o Geraldo usa um terno caro. Olha, se eu usasse um rasgado, eu iria falar. Se eu usasse o barato, eu ia dizer que eu trabalho e não tenho dinheiro para comprar. E se eu compro, diz que eu ganho 1 milhão. Abençoados, graça
é confronto doutrinal. Eu vou dar um conselho, se é que eu posso. Muitos que estão me ouvindo nesse momento conheceram e conhecem o nosso trabalho e sabem que, apesar desse jeito extrovertido, nós levamos o evangelho a sério e lutamos para defender essa doutrina de todas as formas. O sistema está olhando para nós. Tem muita gente lá que precisa sair. Mas nós nunca seremos uma potência nesse país se nós ficarmos nos degradando. Todo um reino dividido não subsistirá. Fecha sua boca. O meu pai, no tempo lá da Bahia, ele dava um fecha-ecré assim, ó, passava assim na nossa boca, aquela simpatia que se fazia coisa do interior. Bota um fecha-ecré na sua boca, abençoado, quando você não tem o que falar. E quando você tiver o que falar, fale com provas, tá? E, se possível, fale com alguém que tenha educação espiritual, seja alguém sensato. Essas atitudes de expor as pessoas, de falar mal, de denegrir, não é coisa de pessoas de Deus, é coisa de moleque, é coisa de pessoas, de menino, que não cresceu ainda. Esse combate, essa luta pessoal. Olha o que o Paulo está dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Ele disse em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, porque as armas da nossa milícia, do nosso combate, da nossa luta, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Você vê o índice de carnalidade. Falar de uma pessoa em que não está presente, num grupo de WhatsApp, olha o índice de carnalidade. Com calúnias, sem dar o direito da pessoa se defender e sem mostrar prova. Isso é usar a carne, abençoado. Isto é ver a pessoa segundo a carne. Mostre o amor, será mais bonito, será mais admirado. Quando você vê alguém falando de alguém, sabe o que você faça? Mesmo se você tiver prova, não semeie contenda. Não é o chamado em graça. Em graça, nós não podemos semear contenda. Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Nessa igreja de Corinto, sabe o que Paulo disse? O só haver contenda entre vós já é para vocês uma completa derrota. E Paulo acrescentou, para a vergonha de vocês, eu digo. Como que uma pessoa vai me instruir no evangelho e por conta de uma antipatia, de alguma coisa, eu vou denegrir a imagem de uma pessoa sem prova? Então quer dizer que a pessoa vai acreditar no que eu falo, como a abençoada lá de Brasília. Ele fez isso comigo. Fez? Cadê o áudio? Mostra. Cadê o texto dele? Não, mas ele fez. Ora, abençoado, se não tem prova. E mesmo se tivesse. Então você se alimentou, foi instruída e agora você quer derrubar quem Deus levantou. Está vendo que quem te colocou de pé foi Deus e Deus não te derruba? Você está vendo que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões? E você acha mesmo que eu reconheço o meu irmão Elson de Jesus, vários pregadores aqui no canal, aqui no YouTube que estão me assistindo, tem várias pessoas que eu sou inscrito no canal. Você acha então que uma pessoa que é vocacionada pelo evangelho, eu vou me levantar com calúnia contra essa pessoa que é membro do mesmo corpo que eu? Que é membro do corpo de Cristo? Você acha que eu me prestaria a essa patifaria, a essa molecagem? Você acha que eu, um homem sério, de 55 anos, que tem uma proposta de enfrentar esse sistema? Será que não há um mínimo de respeito mútuo em vocês que dizem que saíram do sistema religioso e agora estão tirando o foco, perseguindo os seus irmãos? Não é só a mim. Persegue aquele, e bota imagem, bota rabo, e bota saia, e bota isso, e bota aquilo, e bota a Rita, e bota lá para trás, e bota na frente, bota no olho, bota não sei o quê. Se isso é coisa de uma pessoa que se propõe pegar o evangelho. Paulo disse, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza e anulando nós sofisma. Sofisma. São essas falas, essas vozes, sabe, que embora pareça verdade num grupo que luta para denigrir alguém, mas não é ser uma prova contundente e cabal.
Não faça isso, abençoado. Isso é feio. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para o evangelho, que tende a crescer a cada dia. Mas nós não vamos crescer caluniando ninguém. A calúnia é a arma dos covardes, dos que gostam de fazer chantagens, do que gostam de denigrir. Há uma parábola em que o homem foi prestar conta com o seu senhor e ele não tinha como pagar, e o senhor deste homem perdoou todas as dívidas. Na volta para sua casa, ele encontrou uma pessoa, conservo dele, que devia a ele. Ele segurou o homem pela gola e disse: me paga o que me deve. O homem disse: eu não tenho como pagar. Ele espancou aquele homem. Veja, abençoado, ele passou de réu a juiz. Assim estão todos vocês que estão caluniando o seu próximo, o seu irmão em graça. Vocês estavam no sistema sendo caluniados, sendo enganados, sendo difamados, o pastor sobrepondo sobre vocês. Vocês saíram do sistema e agora vocês estão caluniando, difamando. Vocês passaram de réu ao sistema a juiz da graça, julgando e condenando o seu irmão por quem Cristo absorveu. Não faça isso, isto é muito feio. Ninguém cresce subindo nas costas do outro. Vocês estão querendo crescer humilhando as pessoas, falando mal e atacando. Eu cheguei aonde cheguei confrontando o sistema doutrinal, confrontando os cães, não a pessoa em si. Os cães são todos os ensinos, todas as pregações. É contra isso que nós lutamos. Você nunca vai ver eu citar o nome daquele pastor, daquele, porque a luta não é pessoal. Eu vou deixar aqui para vocês Romanos capítulo 12, versículo de número 16. Vê se vocês aprendem aí, mandar esse recado aí pro pessoal lá do grupo, não é do canal não, tá? E tem um canal também com esse nome. É do grupo Graça Pura. Vocês que são tão espirituais. Você vê, as pessoas entram nesse grupo, não tem pregação do evangelho não, é só ataque, só calúnia. Não, porque ele veio aqui no Pará, veio de primeira classe, ficou no melhor hotel, almoçou num bom restaurante. Mentira, abençoado, você não tem como comprovar nada disso. Mas vai um recado para vocês aí. Romanos capítulo 12, versículo de número 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Presta atenção. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Isso eles não chamam um grupo de graça pura. Isto é graça. Isto aqui é graça pura. A graça, para ser pura, abençoado, não pode ter calúnia. Não pode ter difamação. Isso não é coisa nem da lei nem da graça. Isso é coisa de mau caráter. De pessoa que quer denigrir a imagem do outro, falando algo sem prova. E mesmo se tivesse prova, que não tem, mesmo se tivesse prova, o amor é o vínculo da perfeição. Você não pode ver ninguém segundo a carne. Isso é carnalidade. Por favor, não use o nome graça pura. Graça pura, as pessoas entendem que vai entrar nesse grupo e vai crescer na graça e no conhecimento, vai se edificar. Não acordar de manhã e tá um irmão falando mal do outro, sem o outro estar presente e dando o direito de se defender. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, alô, se o teu inimigo tiver fome, fala mal, calunia, difama, inventa, faz fofoca. Não. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe qual é o nome disso aqui? Quem pratica isso está praticando graça pura. As pessoas vão dizer: que mansidão, que sabedoria, que amor, que zelo, que cuidado. Infelizmente, não há um sábio
para chegar e dizer, meus irmãos, nosso foco aqui é pregar o evangelho, assim como eu estou falando a todos vocês, a todos quantos usam o evangelho da graça para denegrir a imagem de qualquer que seja. Isto não é evangelho. Evangelho é ir contra o ensino doutrinal. É isso que eu prego. O que vocês vivem faz parte de uma perseguição pessoal contra o seu irmão por quem Cristo morreu. Isto é feio. Isto não edifica. Eu não aprovo nenhuma, seja de quem for, eu não aprovo essa conduta. Olho, observo e digo para mim mesmo, graças a Deus, que eu não me envolvo nisso. Não digo amém. Quer perseguir alguém? Você conhece o cara lá em Roraima que você quer perseguir? Faça um estudo e combata o que ele fala. Mostra no evangelho que o que ele fala e prega é errado. Mas não venha me falar mal dele, porque você fala mal dele para mim, amanhã fala de mim para o outro. E eu não vou emprestar os meus ouvidos para ouvir calúnia e difamação, que na maioria das vezes é calúnia, porque não tem como provar. E eu não saí do sistema religioso para falar mal do meu irmão, a quem a graça cobre ele e protege. Eu saí do sistema religioso para mostrar às pessoas a herança, o direito que elas têm em Cristo, e uma vez que ela sai do sistema, quando anda nessa região celestial, amar, cuidar e proteger. Nós, aqui no Sarapuí, estamos formando uma família em graça. Pessoas que se respeitam. Quem não consegue assim, entra entre nós, não fica. Não consegue visualizar e, mais, o índice de carnalidade é tão grande que falam do irmão, criticam o irmão e assiste o canal do irmão. Eu espero que você, que participa desses grupos de WhatsApp, saia disso. Procure pessoas que tenham temor de Deus. Procure um grupo. Eu não participo de grupo nenhum. Porque grupo dá nisso. É para debates e contendas. É para mostrar quem sabe mais. Vou lhe dar um palpite, um conselho. Saia desses grupos que falam mal, que tentam denigrir, que caluniam. Exposição ao ridículo. Nós já saímos do sistema, justamente o pastor expunha, colocava o nome da gente lá. Como é que eu vou me prestar isso agora a expor a vida do meu irmão? Então eu queria, me desculpe, a sinceridade, o desabafo, eu queria trazer um alerta a você. Eu não sigo o canal de ninguém que difama, que calunia. Não compartilho, não curto e não dou like. Sabe por quê? Porque eu, nessa altura do campeonato, não vou ser cúmplice de mais obras. Isto não é espiritualidade, isto é carne. O fruto do Espírito é amor, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio. Isto aí, ciúme, debate, contenda, calúnia e difamação, são obras da carne. E quem vive nisto não herda o reino. Por isso, eu não vou ser cúmplice. Eu estou fora. Eu estou aqui apenas dando um alerta a vocês que eu, e em especial a minha esposa, não compactuamos com isso. Nós temos um chamado, nós temos uma missão. Nós estamos numa missão diplomática. Como embaixadores e embaixatrizes de Cristo, a nossa missão é confrontar a doutrina, é o sistema doutrinal. O nosso chamado é esse, é expor a doutrina de Cristo contra a doutrina do sistema. É para isso que nós fomos chamados, é isso que nós vamos cumprir cabalmente o nosso chamado. Muito obrigado pela atenção, desculpe o desabafo e olhe, cuidado para você não participar das obras infrutuosas das trevas, da carne. Melhor noite, te aguardo até amanhã, graça e paz.